Mesa de Gineco hoje continua com o Dr. Mendes, andrologista, e falando de uma maneira muito especial hoje sobre disfunções sexuais masculinas. Como é que o homem lida com essa história no decorrer da vida? Mendes. Então, a disfunção erétil ela é muito comum, né? A partir dos 40 anos, metade dos homens já sofrem de algum problema de disfunção erétil. Então, eu costumo até falar, se não é você, você pode apontar para o seu vizinho, porque ele realmente está com algum problema de disfunção erétil. Então, algumas causas são psicológicas, por algum estresse, divórcio, separação, isso acaba levando aí a gerar uma ansiedade também e a uma disfunção erétil. Mas temos também as causas orgânicas, por algum medicamento que utiliza, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos que têm um difícil controle. Então isso acaba levando então um comprometimento da ereção. Mas o bom é que existe tratamento, e como existe, por isso que a gente trouxe aqui algumas formas de tratar a disfunção erétil. Existe desde as formas mais tradicionais, né, que digamos é como se fosse um degrau que a gente faz. O nível 1, nível 2, nível 3. Sim. O nível 1, que é o nível mais básico, né? Aquele paciente que tem uma disfunção erétil leve, está começando agora, está se queixando agora. Então a gente, desde que ele não tenha contraindicação, isso é importante ressaltar, ele pode fazer uso dos famosos, que ficou famoso como os azulzinhos. Né? Então seriam os comprimidos, à base de sildenafila, tadalafila, e isso permite então ele recuperar a sua ereção. Quando esses remédios não funcionam, aí a gente passa para o nível 2. Que seriam então as injeções penianas, né? Então geralmente aquele paciente diabético de longa data, 10, 20 anos de diabético, então ele já tem ali um comprometimento da circulação e a ereção não responde mais aos comprimidos, né? Eu trouxe até aqui ele em forma de spray, né? Que é uma nova forma de apresentação, que é bem famosa nos Estados Unidos, está chegando aqui também ao Brasil, que seria o tadalafila na forma de spray. Então, a injeção peniana seria para aquele paciente que não responde mais aos comprimidos tradicionais. Então, toda vez que ele vai ter uma relação, ele aplica a injeção na base do pênis. Esse conteúdo é o conteúdo em dose única, ou seja, se ele for ter 3 relações durante a noite, são 3 injeções, essa dá conta ou é cada relação uma? Cada relação uma, mas o tempo de duração dessa injeção é de aproximadamente 60, 80 minutos. Então dá para ele aproveitar bem a noite. Entendi. Né? E aí ele pode utilizar, geralmente eu recomendo usar 3 vezes por semana no máximo, para também não causar uma fibrose ali, um encurvamento do pênis. Então é de simples aplicação, é uma agulha, não sei se vocês conseguem visualizar daí, mas é uma agulha bem fina, similar à agulha de insulina, que esse paciente geralmente já tem uma familiaridade, então ele aplica na base do pênis e ali espera 10, 15 minutos e tem uma ereção bem satisfatória. Vamos supor que ele não quer utilizar a injeção ou tem algum problema de destreza, então nós partimos para o nível 3, que seria então tratamento cirúrgico. E eu trouxe aqui as próteses penianas. Existem basicamente 2 tipos dela, que seria a prótese mais simples, que seria a prótese maleável, são essas 2 hastes de aço revestida por silicone. Então elas são implantadas dentro do pênis. Eu trouxe aqui para vocês também quebrarem um pouco essa crença, porque quando falo em prótese peniana faz logo memória com a prótese que vende em sex shop. Não, então isso aqui é um procedimento, é uma prótese cirúrgica, né, colocada dentro dos corpos cavernosos, dentro do pênis. Então toda vez que ele vai ter relação, que ele vai querer ter uma penetração, ele direciona a prótese em direção então para permitir essa penetração. Quando ele acaba ali a relação sexual, ele posiciona para um lado para o outro para disfarçar bem na roupa íntima. Lógico que aqui ele vai ficar com o pênis sempre ereto e vai possibilitar, por exemplo, usar sungas, né? Ele que gosta de banhos aquáticos já não é uma prótese mais adequada. E o outro tipo de prótese é a prótese inflável, que fica conhecida como a da bombinha, né? Que tem esse dispositivo que ele fica alojado dentro da bolsa escrotal, né? Tudo fica embutido no corpo, ninguém visualiza nada. Então toda vez que ele vai ter também uma relação, ele bombeia o dispositivo, aperta o dispositivo, promove a ereção. Depois que ele termina, ele aperta novamente o dispositivo e o pênis aí entra novamente no seu estado flácido.
Então, também um bom dispositivo que deixa mais Você tem, mais sempre está mostrando o par, porque são os dois inseridos? São os dois. O pênis, ele tem uma estrutura de corpos cavernosos que são em número de 2. Sim. Então, nós colocamos um para cada lado, porque esses dispositivos é quem vão substituir a entrada de sangue no pênis, porque a ereção nada mais é do que a entrada de sangue dentro do pênis. Então, o paciente, quando tem disfunção erétil, por algum motivo aquele sangue não entra mais com tanta facilidade. E esse dispositivo vai então substituir e devolver a ereção. Eu trouxe aqui também para alguns casos leves um dispositivo que é um gel que aplica dentro da uretra. Aquele paciente que queixa de uma disfunção leve, mas não quer utilizar ou não pode utilizar os azulzinhos, então ele pode injetar esse líquido, né? Vem uma dose que ele aperta dentro da uretra e após alguns minutos de massagem ele tem uma ereção, porque aqui dentro vai uma substância também vasodilatadora, ou seja, que vai atrair o sangue para dentro do pênis. Isso vem um por vez também. Aqui, o efeito desse aqui é bem menor, então esse eu prescrevo mais para aquele paciente bem leve, que tem uma queixa bem leve e ele tem uma boa resposta. E a dose, geralmente 1 a 2 jatos já é o suficiente. Nas mudanças de sexo, são essas as próteses usadas também? São essas a cirurgia de resignação sexual. Né? Então são utilizadas essas próteses também, só que com um pouco mais de dificuldade, né? Porque a gente não tem ali o corpo, né? A estrutura para a gente envolver. Então faz retalho de músculo, faz retalho de pele, e o resultado não fica realmente tão bom. Quando a gente fala de mulher infértil na área ginecológica, isso é um trauma muito grande, um peso, uma sobrecarga emocional que ela traz com ela. E quando eu falo do homem infértil, como é que ele encara isso aí? Ainda tem um tabu, uma crença que a culpa é só da mulher, né? E isso a gente sabe que não existe. A infertilidade é um problema do casal, então não adianta só a mulher investigar e o homem ficar em casa aguardando. E é o que acontece na maioria das vezes. Em uma semana, a mulher faz todos os exames, passa na ginecologista, na especialista, e o homem demora 1 ano, 2 anos, e isso atrapalha muito, porque a mulher tem também seu período fértil. Então, às vezes, quando ele demora, a mulher já perdeu ali aquele tempo, aquele time. Então, homens, se vocês estão com dificuldade em engravidar, o casal tem que passar em avaliação. Excelente. Falando em avaliação, tem homens que chegam para você avaliar o genital porque não é aquele genital que ele idealizava para si. Eles fazem questão de manter uma estética dos genitais, assim como a mulher hoje está fazendo também? Isso é um motivo de consulta recorrente. Da semana que vem a gente vai falar isso. Então, vamos esperar a semana que vem. Vai dar semana que vem. Estética genital masculina. Dúvidas sobre esse assunto que a gente acabou de conversar? Põe aqui embaixo e a gente faz questão de te responder.